Agora sobre o alinhamento dos 4 corpos. Alinhamento dos 4 corpos é toda a base do código supra-humano. Teve uma pessoa que fez uma pergunta, mas como é que eu faço para chegar no código supra-humano? Então aqui vai ter mais um pedaço falando sobre este lugar. Tudo isso, como eu disse, eu fui estudando, vivenciando, intuindo até criar essa técnica do código supra-humano. Mas afinal de contas, o que são esses corpos, né? Eu falo que nós somos analfabetos de nós mesmos. Podemos falar vários idiomas, podemos ter viajado o planeta inteiro, mas a gente não se conhece. Porque para cada corpo desse, ele tem uma linguagem diferente e tem uma necessidade diferente. E como nós desconhecemos essas ferramentas dentro de nós nos perdemos de nós mesmos. Quem dirá do planeta Terra, né? A gente se desconecta por completo por não entender essas ferramentas preciosas que existem dentro de nós. Então, o primeiro passo é o corpo mais básico que a gente conhece, né, que eu chamo de nossa igreja, é o nosso corpo físico. Quantos de vocês realmente prestam atenção no seu corpo físico? Qual é a necessidade do teu corpo físico? Será que a hora que você põe um alimento na sua boca, você presta atenção se o teu corpo físico gosta daquilo? Não gosta do prazer de ser o doce, o salgado, mas se ele realmente precisa daquele alimento? Porque hoje a gente vê o quê? Um excesso de alimentação por desconhecer que o teu corpo precisa de energia gerada pelo alimento e não o alimento por si só. E nós estamos o quê? Presos neste estado como que eu vou dizer? De paladar, né? Então nós somos presos nos 5 sentidos. No olfato, no tato, no paladar, na audição, na visão. E a sociedade, sabendo disso, seres que estudam e pesquisam isso a fundo, sabe disso e te aprisiona. E aí você acaba comprando as embalagens, mas nem para perceber que a hora que você põe aquilo na boca, o teu corpo não reconhece como alimento. Por que não reconhece? Porque não veio da natureza. Foi manipulado. E quando é assim, você vai gerar sérios problemas para o teu corpo físico e você acaba adoecendo. Então essa é a linguagem do corpo físico. Tem essa história, se dormindo 4 horas está bom, você dormindo 8 horas está bom, você dormindo 10 horas está bom. Cada ser humano tem um jeito de ser. Nós temos 3 biotipos. Eu tenho um biotipo que é quente, logo eu preciso de ambientes frios e alimentos frios. Eu tenho um biotipo que ele é frio, então logo eu preciso de alimentos quentes e ambientes quentes. De repente uma pessoa fala assim, nossa, mas você está com frio? Aí o outro está morrendo de calor. Depende do biotipo. E cada um desses seres pensam diferentes, agem de formas diferentes. Então, às vezes, no mesmo lar, são seres diferentes, que até acontece isso na minha casa, né? Meu marido está aqui, ele sabe disso, ele é agitado, ele tem um corpo quente. Então ele acorda de manhã super feliz, de bom humor, já vai fazer as coisas, fazer exercício. Eu tenho corpo frio. Então eu já demoro, eu acordo, eu preciso de um tempo para acordar, eu demoro para realmente ficar ancorada na terra. Porque o que eu tenho mais no meu corpo? Elemento ar. E ele tem mais elemento fogo. Então quem tem o corpo quente, você vai perceber a pele mais rosada, os olhos mais brilhantes, são pessoas mais vivas, aonde elas chegam no ambiente, elas chegam, né? Quem tem um corpo frio, já tem um pouco mais de dificuldade de chegar e existir. Eu estou aqui hoje falando nesse timbre de voz, porque eu tenho meio a meio, eu tenho metade corpo quente e metade frio, porque se eu fosse só frio, vocês nem iriam conseguir ouvir minha voz, porque aí a pessoa realmente ela está num outro plano. E quem tem o corpo lento são aquelas pessoas que têm dificuldade para emagrecer, elas adoram comer doce, mas são pessoas extremamente afetuosas. Então eu costumo dizer que esses 3 biotipos, um é o alicerce, o outro são as paredes seria, o alicerce é o que tem elemento terra, que é esse que é afetuoso, que tem uma estrutura física grande. Esse que são as paredes é o elemento fogo, que dá sustentação, e depois o teto é o elemento ar, que são pessoas que têm um raciocínio muito rápido. Elas
são extremamente criativas, mas na hora de trazer para o plano físico, muitas vezes ela precisa do elemento fogo e também do elemento terra. Então, para a gente entender como é que funciona nosso corpo, o que eu estou falando aqui mas é assim muito superficial, para vocês entenderem que não dá para a gente copiar os outros. Você precisa compreender como você funciona, como você lida com isso. Tem pessoas que são mais intuitivas, tem outras que são mais pensativas, que são mais racionais, outras são mais sentimentos. Por isso que não dá para uma família ser todos iguais. Inclusive, propositadamente, a natureza não traz todos iguais. Cada um tem uma diferença, justamente para que haja o equilíbrio. O Jung traz uma teoria que eu acho muito linda, que ele cita que tem duas características, que é o extrovertido e o introvertido. O extrovertido, ele sempre está para fora, né, que tem muito a ver com o elemento fogo. O introvertido já tem mais a ver com o corpo frio, que é o elemento terra e o elemento ar. Então, ele já é mais introvertido. E esses 4 patamares que devem ficar equilibrados, o que é? Pensamento e sentimento. Então, a pessoa é muito lógica, a outra é muita emoção, ela se coloca no lugar do outro. E, às vezes, dá conflito nos relacionamentos por conta disso. Ou ela é intuição ou sensação. Então, sensação é aquela que sente, que precisa tocar para perceber. E a outra chega no ambiente e ela fala, nossa, esse lugar está com uma energia deliciosa. Então, nossa, esse lugar está com uma energia estranha. Nossa, que sensação de desconforto. Ela pega as coisas sem estar ainda no plano físico, que seria o elemento ar. Então, tanto um quanto o outro tem a mesma base, né, dos biotipos que eu disse que são os 3, e ao mesmo tempo com essa teoria junguiana. Então, o corpo físico, essa é a forma de você se alfabetizar com ele, é prestar atenção. Estou vermelha demais, nossa, acho que eu estou com excesso de elemento fogo. Nossa, estou muito indisposta, devo estar com excesso de elemento ar. Então, a gente consegue usar dos alimentos para se equilibrar. Se quiser saber um pouco mais, eu não vou estender, tem uma playlist lá no meu YouTube falando detalhe por detalhe sobre isso, certo? Com relação à parte emocional, né? Tanto a Edna quanto a Carla falou aqui brilhantemente como funciona. Então, o corpo físico é elemento terra, o corpo emocional é elemento água. Então, as pessoas que se colocam muito no lugar do outro, a gente entende como emocional. Mas esse corpo emocional, na verdade, é como eu me relaciono com as coisas. E muitas vezes eu tenho percepção distorcidas por causa desses emaranhados familiares, como a Edna colocou. E aí eu começo a agir diante das coisas, tendo certeza absoluta que eu estou no meu nível de percepção correta e está distorcido. E aí, a cada atitude que eu tomo, ao invés de melhorar a minha vida, piora. Por quê? Eu não tenho percepção da minha linguagem emocional. Agora eu estou falando de um lugar onde as coisas fazem sentido. Se não estiver fazendo sentido, tem alguma coisa errada. Por que é que eu estou toda hora dando com a cara na parede e as coisas não acontecem? Me lembro de uma época na minha vida que aconteceu muito isso. Tudo que eu ia fazer dava errado, né? Então, estourava carro, enchente, eu deixava o carro estacionado, daqui a pouco alguém batia. E eu ficava emputecida da vida, mas por que é que só dá tudo errado? E quanto mais eu me mexia, mais dava errado. Até eu entender que eu tinha que equilibrar não o corpo emocional, mas o corpo energético, que era ele que estava desequilibrado, que são as embocaduras de energia. Então, olha, já é uma outra linguagem. E eu achava que era de ordem emocional. Então, o corpo físico, elemento terra, emocional, elemento água. Então, é como eu me relaciono com as coisas. E muitas vezes a gente fala assim, vou abrir mão do emprego, porque esse emprego não presta, parará, e às vezes não tem nada a ver com o emprego, como eu já disse no momento que eu estava falando. Pode ser que você que está enxergando aquilo distorcido. Pode ser um casamento que você também está vendo de forma distorcida, porque mistura tudo. E aí você começa a desconstruir coisas no seu mundo material, achando que era isso mesmo que tinha que fazer, e não era. Era só a sua percepção que tinha que ser modificada. E nesse momento, uma ajuda de um profissional é muito bem-vinda. Porque tem gente que fala assim, mas por que eu vou fazer psicoterapia? Não serve para nada, né? Para que eu vou fazer o curso de código supra-humano? Nem sei o que é isso. Daqui a pouco você vai ficar sabendo o que é.
Mas, na verdade, quanto mais a gente se autoconhece, mais nós vamos definindo estes lugares. E aí, quando a gente fala do mental, que é hoje o ponto principal, né, do desespero das pessoas, da síndrome do pânico, por que ocorre esse mental exacerbado? Excesso de elemento ar. As pessoas não estão construindo nada, então elas só pensam, e se elas não estiverem com o pé enfincado na terra, não vai ter raízes. E aí qualquer vendaval, por mais, pode ser uma brisa, a pessoa já cai, não tem estrutura. Então olha que incrível que é isso. Se você não tiver consciência desses elementos que habitam dentro de você e como você lida com eles, você não vai a lugar nenhum. Então, uma vez que eu tenho esse mental desacerbado, porque eu estou prestando atenção no que os outros estão falando, mas eu não presto atenção em mim. O que eu, Marina, você está fazendo com a sua vida? Então, você vai usar do racional, vai começar a perguntar para você, o que eu quero realmente na minha vida? Esse ano passou, ano de 2021, que foi que eu fiz, né? Eu fiz um planejamento no começo do ano, mas eu não dei continuidade. Inclusive, eu dei gratuitamente um planejamento no começo do ano. Poucas pessoas conseguiram ir até o fim. Aí, quando eu pergunto, nossa, acho que eu vou fazer agora. Eu falei, mas agora? Já o ano acabou. Você vai planejar. Então, assim, fica essa coisa que eu chamo de criança mimada, né? Você quer as coisas, mas você não tem uma vida organizada. Então, meu racional. Eu vou usar da razão para pôr as coisas no seu devido lugar. De novo, vem de encontro com o que o Jung fala. Vamos usar desses 4 equilíbrios, né? O mental, né? Então, a minha mente, como eu uso ela, equilibrada com os meus sentimentos. Não adianta ficar chorando, resmungando que o ano acabou e eu não fiz nada, mas que foi exatamente que eu programei e coloquei a minha energia. Bom, aí a gente já entra no outro corpo. Que energia é essa que eu não tenho? Por quê? Porque eu gastei ouvindo a história do vizinho, do planeta do lado de lá, coitada daquela pessoa, aconteceu não sei o quê, e eu não presto atenção no meu dia a dia, desde o momento que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E na hora de dormir, será que eu me preparo para dormir? Porque é o momento que eu vou repor a minha energia para o outro dia e eu continuar seguindo em frente. Seguindo em frente com relação a quê? As coisas que eu defini, que são importantes. Mas isso dá muito trabalho, para que vai fazer isso? Então, se você não quer ter trabalho na sua vida, possivelmente você não vai conseguir realizar nada. Então, uma vez que eu organizo, presto atenção no meu corpo físico, cuido, como a Carla colocou, olha, dá para usar cremes que você agride menos o seu corpo físico, dá para você se alimentar com coisas que agridem menos o seu corpo físico. Bingo! Uma atividade física. O ponto principal, gente, respiração. É incrível, no consultório eu observo, a grande parte não sabe respirar. A respiração não é aqui, é aqui. E se você respira aqui, a sua ansiedade vai aumentar. E aí você vai falar assim, gente, mas eu estou com uma falta de ar, eu estou com uma angústia, e às vezes é a própria respiração que você não está usando de forma adequada. Você acha que as suas células vão receber a quantidade de oxigênio que precisa? Se tiver com a respiração invertida, não vai. E aí é onde começa o desequilíbrio de todo esse corpo energético. Então, olha, corpo físico organizado, respiração, tudo que você tem de materializado na sua vida é da sua responsabilidade. Se você tem filhos, se você tem marido, se você tem um trabalho, se você tem um corpo físico, você tem uma casa, tudo isso é da sua responsabilidade. Então, eu costumo dizer, quanto mais você materializa, mais preso na matéria você fica. Então, você sonha em ter coisas gigantescas e depois você tem que cuidar daquilo. E o que eu observo? As pessoas sonham, às vezes até conseguem ter aquilo, depois, não quero mais isso não, dá muito trabalho. Não, que isso aqui, olha, estou ocupando todo o meu tempo, mas, olha, se tivesse usado do raciocínio, tivesse usado da sua lógica, você teria pensado nisso. Teria dito, bom, isso aqui faz parte da minha essência, faz parte do meu caminho. Se não faz, é melhor eu não materializar. Pode ter sido uma grande ideia, mas eu não vou materializar porque eu não quero ficar preso, não quero ficar presa numa situação que depois eu quero fazer outras coisas e não vou poder. Por exemplo, uma pessoa que tem filhos. Até esse filho crescer, a pessoa tem que parar um pouco a vida dela em alguns aspectos para dar toda a sustentação para aquele filho. Se você não quer dar este tempo para um filho, para um relacionamento, para um emprego ou uma nova especialização, você não vai conseguir atingir outros pontos mais, que vai exigir um pouco mais de você.
Então, olha, tudo isso eu organizo o universo material, aí ok. Bom, agora o que tem aqui de emocional? Bom, então vamos organizar a minha parte emocional. Deixa eu ver se isso aqui é meu mesmo ou vem da minha história familiar. Ou está vindo da sociedade, que até é o propósito do nosso trabalho hoje. Limpar essa sociedade, né, essa energia que está no coletivo, para nos ajudar a ter mais clareza sobre o caminho que nós temos para trilhar. Depois que a gente organizou essa parte emocional, usamos o nosso mental para ver direitinho o que nós queremos, né, que então é o nosso racional. Aí o que acontece? Nós temos magnetismo, temos energia. E aí essa energia me dá força para vencer outros desafios. Então quem são esses 4 corpos? Físico, emocional, mental e energético. Quando eu tenho esses 4, eu venho para um 5º, que é a linguagem da minha alma. Eu estreito a minha relação entre o mundo da matéria, que é o mundo horizontal, com o mundo vertical, que aí vem aonde? No meu cardíaco. Quando eu falo, faz sentido para mim. O que eu estou falando aqui para você agora faz sentido para a Marina. Então, ok, está unificado com a minha alma. Aí eu olho toda a minha trajetória, eu vi que eu vim num caminho aonde a minha alma foi me direcionando. Nós estamos falando do quê? Do que é consciência piramidal. Vocês viram? Então tem a base, as 4 pilastras, né? Cada uma é um elemento, vamos repetir? A pilastra do elemento terra, corpo físico. A pilastra do elemento água, corpo emocional. A pilastra do elemento ar, mental. A pilastra do elemento fogo, minha energia. Por isso que quem tem corpo quente tem mais energia, acorda com mais disposição, porque tem elemento fogo. Só que se exacerbar demais, queima tudo também, né? Então, por isso que deve estar em equilíbrio, e aí tem essa forma piramidal, porque está tudo exatamente no lugar que deve estar. Quando você organiza esse universo, que é o universo mais denso, eu venho para o meio da pirâmide. Aí nós falamos de coluna de luz, ou seja, eu me torno uma coluna de luz, que é a consciência supra-humana. Eu não estou mais gastando energia resolvendo conflito familiar. Eu não estou mais gastando energia de saber se eu vou perder meu emprego amanhã ou não. Porque eu tenho uma confiança dentro de mim, eu tenho certeza absoluta que se esse emprego deixar de existir, vai haver um outro, porque eu sei que eu sou provida dessa luz maior, porque eu estou no centro. Aí a consciência piramidal diz sobre isso. Nós ainda vamos ter a oportunidade de fazer um exercício que vocês vão visualizar esses 4 corpos de vocês. Deixa eu ver. E por que alinhar os 4 corpos, né? Como eu já disse, porque eu não vou mais perder energia. Eu agora organizei, prestei atenção em tudo que eu tenho materializado, prestei atenção em todos os conflitos que eu preciso resolver, prestei atenção como eu devo raciocinar, eu não vou pegar nada do que é dos outros, eu vou olhar para a minha vida e vou direcionar. Porque tem uma coisa interessante, né? Quem sempre me acompanha já sabe disso. Na física convencional, na ciência da física, ela fala sobre o movimento spin. O que é o movimento spin? Um átomo que gira em torno dele mesmo. Quando ele gira e ele pega velocidade, todos os outros átomos que estão numa outra potência, eles alinham com esse. E aí o que? Potencializa, que é o que nós estamos fazendo hoje com a cura planetária. Eu sozinha gero um X de magnetismo, mas quando todos vocês estão comigo, a gente gera muito mais X, né? E aí expande isso. E quando nós falamos então desse caminho da individuação, é isso. Até um determinado momento eu faço parte de um núcleo familiar, eu faço parte de um núcleo de amigos, depois eu faço parte de um planeta, né? E aí se eu for continuar expandindo, eu posso fazer parte da minha constelação e assim vai indo. Porque isso é infinito, a nossa evolução. Mas neste momento nós estamos falando do nível planetário, nós somos moradores desse planeta, nós não somos moradores da nossa casa, porque afinal de contas a nossa casa está no planeta. Você sai, pega seu carro e vai até um determinado lugar, por onde está andando? Em cima do seu planeta. Então você já parou para pensar o quanto a gente nem lembra que ele existe e ele é um ser vivo. Aí quando alguém morre, um ente querido nosso morre, todo mundo, ai, morreu aquela pessoa. Aí eu olho e falo assim, nossa, que engraçado, né? Tá bom que dói, de fato dói. Mas a gente judia tanto do planeta Terra e ele é um ser que nos sustenta o tempo inteiro.
E o que a gente faz por ele? Nada, a gente destrói, a gente vai passando, vai derrubando árvore, vai fazendo um estrago danado por onde a gente passa, porque nós estamos só olhando o nosso umbigo. Então, quando eu falo de consciência supra-humana, já não é mais este lugar. Esse lugar é onde eu sei que eu faço parte do todo. E eu preciso trabalhar com respeito, com ética, né, com coerência nas coisas que eu vou realizando na minha vida. E atitudes pequenas, não precisa ser nada grandioso não, né? Porque estamos num momento em que fazer essa transição não é uma coisa tão simples, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo. Então é isso. Por que viver melhor, por que viverei melhor sabendo disso? Sim, porque quando você toma consciência que você tem esses 4 corpos e que você é responsável sim por eles e entendeu o que cada um está dando a demanda, com certeza você vai viver muito melhor. E aí sim, você vai falar assim, bom, vou trocar de casa, muito bem. Será que eu realmente estou pronta para isso? Será que vale a pena eu fazer isso? Quanto do meu tempo eu quero me dedicar a isso? Porque de repente não vale a pena eu fazer isso neste momento. Porque tem pessoas que querem tudo de uma vez, né? Quer casar, quer ter filho, quer trocar de emprego, quer trocar de casa, quer fazer tudo de uma vez. Aí eu pergunto, você tem magnetismo para aguentar? Se você tiver, ok. Mas se você não tiver, é melhor fazer um de cada vez. Comece pelo mais fácil e vai fazendo, que daí você vai ganhando esse envoltório aqui, ó, ele vai aumentando. E a gente tem condições de medir isso. Seja pela Photokiller, né, que quem me acompanha já deve ter visto aí algumas lives que eu coloquei, seja pelo Aurimeter, que é uma anteninha que você mede a quantidade de energia, e é incrível, quanto mais você caminha no processo interno de conexão com a sua alma, mais isso expande. E o que eu ganho com isso? Quando expande essa bola aqui, eu consigo ver mais. Vamos imaginar como se fosse uma ilha? Se a ilha for pequena, o mar que está em volta é bem menor, né? Se a ilha for grande, ela pega muito mais a percepção do mar. Então, assim somos nós. Se esse envoltório tiver maior, eu percebo mais coisas. Então, a probabilidade de eu tomar uma decisão e essa decisão gerar infortúnio na minha vida, ela é muito menor. E aí nós nos tornamos seres mais assertivos e mais prósperos. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou me referindo apenas à prosperidade financeira, mas em todos os corpos, porque não tem como eu evoluir só em um. Se eu evoluir só em um, pode ter certeza que eu vou adoecer. Então essa pirâmide tem que estar coesa, ok? Então, sobre os 4 corpos é isso. Alguém quiser aqui na plateia fazer alguma pergunta ou se tem bilhetinho, eu respondo. Oi? Meus óculos. Então vamos de óculos. Como eu posso tomar consciência sobre qual a minha missão neste planeta? Autoconhecimento. Porque se você não tiver autoconhecimento e conhecer essa linguagem aqui, você não vai conseguir perceber qual é a sua missão. Porque para a gente perceber a nossa missão, nós temos que estar em silêncio interno. Veja bem, silêncio interno não significa que eu não vá falar. Eu posso estar aqui falando com vocês, mas eu estou silenciada internamente. E eu não estou pensando agora que eu, sei lá, briguei com meu pai, com a minha mãe, briguei com meu marido. Não, eu estou aqui inteira, estou no presente. E para eu estar no presente, eu tenho que abrir mão, né, curar todas as pendências que eu tenho nesses 4 corpos. Por isso, se você não tiver o autoconhecimento, dificilmente você vai conseguir entender qual é a sua missão. E como é que a gente percebe a nossa missão, né? Se você observar a sua infância, naquele período mais inocente da tua vida, fica mais fácil você identificar qual é, porque lá tem o talento nato, né? E aí vem a educação, vem a escola, vem a religião, vai colocando mantos em cima de nós e muitas vezes desvirtua do propósito daquele ser. Então, volta lá na sua infância. Até sugiro agora, fecha seus olhos e lembra uma imagem bem gostosa da sua infância. Como é que era? Traz essa imagem, rapidinha. E aí você vai observar se está associado com o que você está fazendo hoje. E tudo que a gente faz que está associado à nossa alma traz alegria, traz mais energia e é muito gostoso, ok? A outra pergunta, que era da Fabi, é o que é o código supra-humano e como desenvolvê-lo?
Então, o código supra-humano é uma ativação do DNA. A gente muda o padrão vibratório através de códigos que existem dentro do nosso DNA. Sabe como se fosse aquelas raízes novinhas que estão crescendo na árvore e tem aquela pontinha branca? É como se no nosso cérebro também houvesse isso. Várias pontinhas que estão crescendo e precisamos ativar uma com a outra. E quando a gente ativa o código supra-humano, aqui na plateia tem bastante pessoas que já fizeram, tem uma percepção diferente sobre a vida e realmente vai para um outro patamar. E aí, como eu digo, esse invólucro de energia, ele aumenta, porque a gente entende então que não vai perder mais essa energia. Mas eu ainda vou falar mais sobre isso, ok?